Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece comigo contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Charlie Chaplin. E é com esse pequeno trecho que nós vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar das emoções, em que eu vou fazer uma provocação para você. Será que você se ama de verdade? Será que você percebe que tudo o que acontece na sua vida é para o seu amadurecimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje, para que a gente reforce os nossos pensamentos positivos. E já te faço o convite para ver os outros vídeos dessa trilha que nós estamos fazendo de inteligência emocional. E também já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos que interessam, né, sobre esse assunto de inteligência emocional. Como você tem lidado com você mesmo quando você comete um erro? Aqueles erros, às vezes, mais profundos, né, mais fortes, como diz a música do Frejá, com aqueles que erram feio e bastante, que você seja tolerante. Será que você tem sido tolerante com você quando você erra feio e bastante? Tanto em situações mais simples, que você esqueceu um objeto, que você teve que voltar em casa, perdeu seu tempo, ou cometeu uma falha no trabalho, errou o endereço, chegou atrasado, ou erros de repente que impactam a sua vida, a quebra de uma empresa, ao escolher um sócio, alguém que não foi tão honesto com você e foi você que tomou a iniciativa de fazer determinado negócio. Como que você tem lidado com situações em que há uma gama muito grande de frustração e o seu desempenho você associa como o grande causador, né, desse mal? Você costuma ser tolerante com você ou mais cruel? Esse é um ponto fundamental da inteligência emocional. Pessoas inteligentes emocionalmente tendem a ser mais tolerantes com o próprio erro e assim, naturalmente, com o dos outros, né? Trago aqui uma literatura de referência em que Graham Dunberg e Marcia Jacobs escreveu esse livro. E, inclusive, é um livro mais cômico. A capa dele já é uma pessoa com alfinetes para todo lado, né, se alfinetando. E durante a leitura é bem isso que ele vai fazendo. E ele convida os leitores a fazer um mecanismo que é a grande chave que geralmente desperta esses pensamentos negativos a respeito de si mesmo. A comparação com o mundo externo, a comparação com outros. E no mundo das redes sociais que nós vivemos hoje, há um banquete aí para que a gente possa comparar o mundo perfeito de todas as pessoas que postam a sua vida perfeita lá. Eu aqui estou falando com você, eu me preparei, fiz um script, né? Às vezes estou horas, dias me preparando. Não tem como alguém que de repente está aí deitado no sofá, sem saber de repente sobre o conteúdo, fazer uma comparação. Nossa, eu nunca vou saber sobre esse assunto, eu não vou falar dessa maneira. Há toda uma preparação por trás. E é isso que o livro ele aborda. Ele aborda o quanto é irracional a comparação. Ele traz alguns exercícios. Um exercício, por exemplo, são fotos de um homem e uma mulher extremamente malhados, perfeitos em termos estéticos e com as suas medidas de cintura, bíceps, abdômen, altura, peso. E aí o autor convida você a pegar uma fita métrica, uma balança e começar a se medir e comparar, escrever lá no livro, comparar com as medidas daqueles personagens que estão ali na fotografia. E aí, além dessa comparação física, ele vai aprofundando depois por comparações financeiras, comparações de acesso a lazer, comparação cultural. Ele compara, por exemplo, Mozart, aos 12 anos já tinha obras significativas, suas maiores obras já tinham sido criadas. E você, aos 12 anos, o que você já tinha feito? Então, ele prova ali no livro dele que se realmente você se comparar e ficar mergulhado em pensamentos negativos sobre si mesmo, depreciando a sua própria capacidade, você irá enlouquecer. E não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer inteligência emocional, quer reforçar a parte positiva. Esse reforço da parte positiva faz até lembrar um trecho que eu separei
que eu acho bastante interessante do Star Wars, em que o mestre Yoda, ele fala sobre aconselhamentos sobre a importância da inserção dos pensamentos positivos e o quanto às vezes os pensamentos negativos são sedutores. Dá uma olhada. Corre! Sim, a potência de um Jedi da força vem. Mas cuidado com o lado sombrio, raiva, medo, agressão. No lado sombrio da força eles estão. Fácil eles fluem, rápido a você se juntam numa luta. Se pelo lado sombrio começar você para sempre dominar, ele vai seu destino. Acabar com você ele irá, como fez com o aprendiz Obi-Wan. Vader, o lado sombrio é mais forte? Não. Mas sedutor bem mais. E como vou diferenciar o bem do mal? Você saber vai. Quando estiver calmo, em paz, tranquilo. Um Jedi, a força usa para conhecimento e defesa, não para atacar. Mas por que eu não posso... Não tem porquê. Nada mais hoje ensinar a você, eu vou. Dentro desses pensamentos negativos que são sedutores, um dos pontos que a gente precisa fugir é a comparação. Um outro ponto que a gente também precisa fugir é da necessidade da perfeição, o que vai te afundar cada vez mais numa ladeira abaixo de baixa autoestima, porque ela não existe, né? Tem um livro bastante famoso hoje em dia, que é A Sutil Arte de Lidar o Foda-se, em que o autor, o Mark Manson, ele fala desse assunto de uma maneira também bastante descontraída, em que ele diz, olha, para de acreditar nessa pessoa de sucesso e de perfeição que só existe na sua cabeça. E logo nas primeiras páginas ele joga um balde de água fria dizendo, olha, esse livro não é sobre grandezas. Esse livro é pelo contrário, é sobre assumir as suas fraquezas para que assim você alcance o seu sucesso, assim você alcance a sua autenticidade na sua vida. E um outro livro que eu quero deixar de referência para vocês também cultivarem mais essa autenticidade e essa autoestima e a capacidade de ser quem você é de verdade, é o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu destaquei aqui um trechinho que eu acho bem interessante do livro dela, que ela fala assim, que é preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que devemos ser, para aceitar a pessoa que realmente somos. Esse trecho é um tapa na nossa tentativa de agradar a todos, esquecendo de nós mesmos. Por isso que eu volto à pergunta, será que você se ama de verdade? E eu digo para você que você deve ter muitos motivos para isso. Quero te convidar a pegar caneta e papel, listar todas as suas conquistas, 5 delas, né? Vamos nos deter às 5 conquistas, que eu sei que são muitas, mas você tem as 5 que você considera que elas reforçam a sua autoestima, o seu poder de conquista, de atuar nesse mundo, seja de coisas simples que você conquistou, como a disciplina, a capacidade de ajudar o próximo, a arte, dominou um instrumento, ou coisas materiais mais sutis ou mais concretas, né? Liste aí o que você considera os estudos, o pertencimento a uma família que você ama. Coloque aí. Do outro lado, aquilo que você considera que buscou, mas não conquistou. Porém, como a gente viu, nada a gente perde, sempre a gente aprende. O que você aprendeu? E depois, uma terceira coluna, tudo que fortaleceu nas suas qualidades, esses 2 pontos. Hoje, a pessoa que você é, a grandeza que você tem, é graças a esses 2 pontos. E o que você tem de grandeza? Reforce isso no seu dia a dia, reforce a sua autoestima, isso é sinal de inteligência emocional elevada. Deixo para vocês essa mensagem da inteligência emocional no seu dia a dia, para que vocês possam praticar também o que você tem de melhor. Isso não é megalomania. Megalomaníaco é alguém que se ama tão profundamente que não consegue ver suas imperfeições. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de autocuidado, de alguém que sabe do seu valor e sabe o que tem para oferecer para o outro. É disso que nós estamos falando e isso é inteligência emocional. Até um próximo encontro.